E aí, já parou para pensar que as palavras têm um tipo de poder secreto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ferramentas que fazem uma frase comum virar algo realmente expressivo e inesquecível. Fica essa pergunta no ar, né? Como é que pode uma simples combinação de palavras mexer com a gente, fazer a gente sentir algo, ou até criar uma imagem inteirinha na nossa cabeça? Bom, garanto que não é mágica. Na verdade, existe uma técnica por trás disso tudo. Um poder que, olha, está disponível para todo mundo, mas que muitas vezes a gente nem percebe que está usando. Então vamos desvendar esse mistério. Esse tal poder tem nome: figuras de linguagem. Elas são a solução que a nossa língua encontrou para ir muito além do sentido literal, para conseguir comunicar aquilo que só as palavras no dicionário não dão conta. E a definição é basicamente esta aqui: é a arte de usar palavras num sentido que não é o óbvio, que não é o convencional. O ponto-chave é justamente essa mudança de rota que a gente faz para ganhar muito mais expressividade. Para ficar mais fácil, pensa numa caixa de ferramentas de um pintor, só que, em vez de pincéis e tintas, a gente tem palavras. Cada figura de linguagem é uma ferramenta diferente para a gente criar texturas, dar cor e pintar imagens bem vivas na mente de quem ouve. Então vamos começar a abrir essa caixa. A primeira gaveta é a das ferramentas de comparação. São aquelas que basicamente pintam quadros na nossa mente ao colocar duas coisas diferentes lado a lado. Olha só esse trecho clássico de Camões. Presta atenção. Ele não diz que o amor parece um fogo ou que se assemelha a uma ferida. Não, ele afirma com todas as letras que o amor é essas coisas. É uma comparação super direta, implícita e por isso mesmo muito poderosa. E o nome disso é metáfora. É uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem. Ela dispensa conectivos como parece ou como, porque ela vai lá e estabelece uma identidade entre duas coisas. A diferença parece sutil, mas o resultado é gigante. Uma comparação diria: o amor é como o fogo, usando uma ponte para ligar as duas ideias. Já a metáfora, ela demole essa ponte. Ela diz: o amor é fogo. A conexão fica muito mais forte, muito mais imediata. Certo, vamos para a próxima ferramenta que também é super esperta. Agora a gente vai falar da metonímia, que funciona como um atalho bem inteligente na nossa comunicação, todo baseado em associações. Nesse trecho do Castro Alves, por exemplo, o poeta não virou prisioneiro de um objeto, de um pedaço de fita, né? Claro que não. O laço de fita, na verdade, representa a mulher amada que usa o laço. É uma associação direta entre o objeto e a pessoa. E a definição deixa isso bem claro. É quando a gente troca uma palavra por outra, porque existe uma relação bem próxima entre elas. Pode ser a parte pelo todo, o autor pela obra, o objeto pela pessoa e por aí vai. E o mais legal é que a gente usa metonímia o tempo todo sem nem se dar conta. Quando a gente fala em cidade de concreto, está usando a matéria para representar o todo. Ou quando chama alguém de bom garfo, está usando o instrumento para descrever a pessoa. São atalhos eficientes que deixam a fala muito mais expressiva. Agora vamos para outra parte da nossa caixa, as ferramentas que usam o contraste. É aqui que a linguagem ganha uma tensão incrível e consegue revelar verdades bem complexas, justamente por colocar ideias opostas para conversar. Dá uma olhada nesse verso de Camões. Parece totalmente lógico, não é? Pagar mais e dever mais? Como assim? Essa contradição, que parece não fazer sentido nenhum, é a chave para a gente entender a próxima figura. Eis o paradoxo. Ele pega duas ideias que se excluem, que são opostas, e funde numa coisa só. À primeira vista, parece um absurdo, mas na verdade ele está revelando um sentido novo, uma verdade mais profunda que está além da lógica superficial. Agora olha esse outro tipo de contraste. Nesses versos, o verde manto que representa a primavera, a vida, se opõe diretamente à neve fria do inverno. São ideias contrárias, sim, mas aqui elas são colocadas próximas uma da outra só para criar um contraste, não uma fusão que parece impossível. E o nome disso é antítese. A grande diferença para o paradoxo é que a antítese não funde os opostos, ela só aproxima, coloca eles em destaque para que o contraste entre eles reforce a mensagem. É uma posição bem clara e direta. Bom, vamos para o nosso último conjunto de ferramentas. Essas aqui são usadas para amplificar a mensagem, para dar aquele destaque e garantir que a ideia principal chegue com força total. O pleonasmo nada mais é do que uma redundância de propósito. Expressões como ver com os próprios olhos ou subir para cima
Não são erros gramaticais nesse contexto. São, na verdade, um recurso para dar ênfase, para reforçar uma ideia. Olha só como a intensidade vai subindo aqui. Camões não entrega o sentimento todo de uma vez. Ele constrói, sobe uma escadinha. Primeiro ele oferece a vida, depois sobe para a alma, depois a esperança. E aí ele finaliza com tudo quanto tenho. É uma escalada de emoção. E o nome dessa escadinha é gradação. É simplesmente organizar as ideias numa sequência, que pode ser crescente para criar um clímax ou até decrescente para criar um anticlímax. Ela vai guiando a emoção de quem lê ou ouve. Então, no final das contas, o ponto principal é este. Essa caixa de ferramentas toda não é um clube exclusivo dos poetas. Todos nós usamos esses recursos, muitas vezes sem nem notar, para dar mais cor, mais emoção e mais ênfase na nossa comunicação do dia a dia. Então fica o convite. Agora que a caixa de ferramentas está aberta, qual delas será a primeira a ser notada por aí? Seja numa conversa, numa música, num filme, pode prestar atenção, porque uma coisa é certa: a linguagem nunca mais vai soar da mesma forma.